nós que ficamos, gostaria de convidá-lo nesse instante. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 2 Coríntios. Abramos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Nessa noite estaremos estudando os 11 primeiros versículos deste capítulo que o apóstolo Paulo escreveu. Na última semana nós iniciamos uma nova série de mensagens na nossa igreja. Conforme você pode perceber, não sei se pode colocar, Paulo, aqui. Nós iniciamos uma série chamada Fé Ultraprocessada. Na semana passada refletimos sobre o que seria um culto ultraprocessado. Tem outra arte, Paulo. Culto ultraprocessado. E fomos exortados pelo Senhor quanto ao dever que devemos encarar e abraçar de congregar, de estarmos juntos, de nos aquecermos na comunhão. Fomos tão abençoados pela mensagem do último domingo, e eu louvo a Deus pelos momentos que nós tivemos ao longo da semana nos pequenos grupos. Foi maravilhoso, irmãos, perceber como Deus ministrou aos nossos corações, tocando em cada um de nós de formas diferentes. E quero acreditar, melhor dizendo, que um dos impactos de termos a igreja hoje tão bonita, a sua presença está aqui, é que Deus tem operado no nosso meio, Deus tem despertado os nossos corações. Pelo menos posso perceber irmãos que ao longo da semana partilharam comigo as lutas que têm enfrentado nesta área da vida e hoje podem estar conosco nesta noite. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração ao longo dessa série de mensagens e que isso comece no meu e no seu coração. 2 Coríntios, capítulo de número 8, versos de 1 até o versículo de número 11. Convido você a fazer comigo a leitura. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus nesse instante, que assim nos diz. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião, convém que vocês façam isto, vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença outra vez nesta noite, para reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. Senhor, venha ao nosso encontro nesta noite através da Tua palavra. Dar-nos, Senhor, clareza à medida que caminhamos por esses versículos. Inclina os nossos corações com sensibilidade, Senhor, dada pelo Senhor, para que tenhamos as nossas vidas transformadas também nesta área, Senhor. Como o Senhor nos exortou na última semana, fazendo-nos entender acerca do culto que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça nesta noite de sermos ministrados nesta área da generosidade, Pai. Carecemos da Tua voz, precisamos da ação iluminadora do Teu Espírito, que à medida que caminhamos por cada um destes versículos, que não seja a voz de um homem, Senhor,
mas a Tua voz a bradar nos nossos corações, a alcançar as nossas consciências, Pai, a domar as nossas resistências, a tirar de nós todos os falsos argumentos que se levantam, Senhor, da avareza que ainda resta dentro de nós. Ó Senhor Deus, completa em nós a boa obra que o Senhor começou e que isso avance em nossas vidas nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando as grandes redes de fast food que conhecemos, como por exemplo McDonald's, Burger King, surgiram, rapidamente cresceram e se tornaram fenômenos, verdadeiros cases de sucesso. Todavia, não tanto pelo sabor que conseguiam entregar aos seus clientes, como muito mais pelo anseio que conseguiram responder ou captar e traduzir através de serviços que atendiam à necessidade das pessoas que buscavam as suas lojas. Eles nunca se propuseram a ser sinônimos de saúde, mas de algo que pode ser tão ou ainda mais valorizado naqueles e nos nossos dias. Conveniência, velocidade, gratificação instantânea e, por que não dizer, mais importante, baixo preço. Como refletimos na última semana, infelizmente, a mentalidade ultraprocessada, a cultura do fast food, que nos promete cada uma destas coisas enumeradas nesse momento, não apenas afetou a forma como cultuamos a Deus, nos tornando distantes emocionalmente à medida que cultuamos ao Senhor, e infrequentes na nossa vida de igreja, no nosso hábito de cultuarmos ao Senhor. Mas também, conforme veremos nesta noite, tem afetado grandemente a forma como entendemos a generosidade. É isso aí, Paulo, é essa mesmo. A forma como entendemos a generosidade. Porque a realidade de uma generosidade ultraprocessada é tão comum, não no vasto ambiente evangélico, não nas igrejas espalhadas ao redor de todo o Brasil, não na igreja evangélica do mundo inteiro, mas porque é tão comum no meu e no seu coração. Porque a generosidade ultraprocessada é tão comum nas nossas fileiras, nos nossos bancos, na nossa igreja local. Talvez por algumas razões. Por exemplo, acredito que uma das razões que justifiquem essa generosidade ultraprocessada que nos rodeia e que nos encontra frequentemente, pode estar ligada diretamente ao fato, ou certamente está ligado, ao grande poder de sedução que o dinheiro, ou que a avareza, o amor ao dinheiro, tem sobre as nossas vidas. É curioso, irmãos, olharmos para a narrativa bíblica, sobretudo para os evangelhos, e percebermos que nós não temos nenhum caso de pecado, de uma prática moral exposta, de um pecado público, que dominava o coração de uma determinada pessoa, e que esta determinada pessoa apresentou-se diante de Jesus e foi exortada por ele a abandonar o pecado. E depois de exortação, esta pessoa retirou-se da presença de Jesus e preferiu permanecer no seu pecado. Exceto o caso de um homem avarento, conhecido como o jovem rico. Uma outra razão bem possível, talvez ache-se ligado ao fato de que falamos pouco acerca do assunto. E aqui talvez nós precisamos nos fazer uma meia-culpa. Nós falamos pouco do assunto, talvez por algumas razões, ou a mais importante de todas as razões, seja o medo que hora ou outra pode pairar no nosso coração, no meu coração, de ser mal compreendido, de ser mal interpretado, de erroneamente ser associado com as falsas igrejas e os falsos pastores que utilizam deste assunto como tema principal de suas mensagens, que inventam as mais verdadeiras malabarismos teológicos a fim de usar Antigo e Novo Testamento para falar sobre uma única coisa: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Temos medo, talvez, de sermos associados com essas más práticas e, por isso, frequentemente, evitamos o assunto. Por entender que a generosidade não é uma ideia distante, utópica, mas é uma ideia de Jesus, um propósito de Jesus, o plano de Jesus para cada um dos seus seguidores. E porque o próprio Senhor Jesus, mais do que falou sobre muitos outros assuntos, falou muito sobre dinheiro e os perigos deste, que nós não podemos deixar esse assunto escanteado nos nossos corações ou nos nossos ouvidos. Precisamos resgatar, irmãos, a generosidade bíblica e nos afastarmos da generosidade ultraprocessada.
A pergunta é, precisamos voltar aos fundamentos e então nos perguntarmos o que é a generosidade bíblica, o que a generosidade segundo Deus de fato é. Para isso eu gostaria de perceber algumas respostas com vocês, que não são as únicas possíveis, mas são algumas das respostas que podemos perceber claramente sendo apresentadas nesse texto. Em primeiro lugar, através do verso 1, podemos dizer que a generosidade é uma graça. Eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura do verso 1 outra vez. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Quem escreve a carta que agora estamos lendo foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias cartas, e dentre estas cartas, escreve a carta à igreja de Corinto. E dentre várias razões que baseou a composição desta carta, uma delas era justamente o aspecto da generosidade que deveria habitar no coração daqueles cristãos. Paulo escreve com o fim de encorajá-los, de exortá-los e de ensiná-los quanto à forma que deveriam praticar essa generosidade. Naquele contexto, um grande problema estava circundando a igreja, circundando o ambiente cristão. A saber, uma grande fome tomava a região da Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém, e ficava também o centro do cristianismo daqueles dias. Nos dias do imperador Cláudio, não sabemos exatamente a razão disto. Talvez por algum problema de falta de chuva, de seca, quem sabe por alguma peste que tomou os campos. Uma grande fome se espalhou por toda a terra. E toda a região da Judéia estava passando uma grande necessidade. Os cristãos estavam padecendo de necessidades sérias. E foi por isso que o apóstolo Paulo se propôs a escrever não apenas a uma igreja, mas a diversas igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, um enorme número de cartas, a fim de chamá-los ao compromisso da generosidade. Vocês não podem fechar os olhos para aqueles que foram lavados e cobertos com o mesmo sangue que vocês, e fingir que a necessidade deles também não é a necessidade de vocês. Dentre outras razões, é essa a razão que levou Paulo a escrever esta carta. Um detalhe importante, ele já havia escrito uma primeira carta, uma carta severa, chamando os irmãos a abraçarem esse compromisso. Passou-se um ano, e parece que a resposta não foi tão adequada às expectativas de Paulo para aquela igreja. E é justamente por isso que ele retoma o assunto no capítulo 8 até o capítulo 9, nos dizendo também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus. A forma como Paulo introduz esse versículo nos pode remeter a vários dos momentos em que Paulo falou sobre importantes doutrinas bíblicas, doutrinas relacionadas à salvação, à predestinação, à eleição, à santificação, aos grandes tratados teológicos que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios ou em Romanos. Todavia, quando nos aproximamos do capítulo 8, não nos deparamos com uma grande formulação doutrinária. Achamos-nos diante de um grande relatório financeiro. Costumeiramente, não interpretamos finanças como algo tão espiritual assim. Sinal que estamos errados. Paulo interpretava isso como um grande sinal de espiritualidade. Veja o que ele faz. Ele traz a lume, ele traz à tona o exemplo de cristãos que habitavam a região da Macedônia. Região esta que era composta por igrejas que o mesmo plantou, como por exemplo a igreja de Filipos, a igreja de Lídia, a igreja da ex-mulher possessa, a igreja do carcereiro, ou ainda a igreja de Bereia, aqueles homens e mulheres que liam a palavra enquanto Paulo pregava o evangelho, zelosos pela palavra. Ou ainda a igreja de Tessalônica, uma igreja alvo de um grande mover do Senhor, que sofreu severa perseguição. Paulo traz à tona o exemplo destes irmãos, a fim de encorajar os cristãos de Corinto. Ao dizer que estes irmãos, queremos falar a vocês, que vocês estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Precisamos perceber pelo menos duas verdades que saltam do texto através desta pequena, mas preciosa expressão que Paulo utiliza aqui. Graça. Essa é a mesma expressão que Paulo destacou para falar acerca do modo, da base da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus.
Não somos salvos por obras, somos salvos por um presente imerecido que Deus em Cristo nos entregou. Mas o que Paulo nos diz, não é que estes irmãos foram salvos aqui. Não é que eles foram salvos pelas ofertas que fizeram. O ponto de Paulo não é esse. Paulo não fala sobre a salvação neste momento, mas sobre a consequência imediata desta. Paulo fala sobre a natureza da generosidade. Irmãos, olha que verdade preciosa encontramos no texto. Paulo chama generosidade, ou o privilégio de se envolver na contribuição de graça. Por sinal, é a mesma expressão que ele utiliza por outras 3 vezes ao longo deste capítulo. Perceba comigo, o verso de número 4, ele fala graça novamente. Verso de número 6, novamente, graça. E por fim, verso 7, graça. Ele chama o ato de contribuir, a natureza da contribuição, a natureza da generosidade como graça. Como um privilégio. O que é graça senão um favor imerecido, um presente de Deus, uma honra que o Senhor nos concede. O fato daqueles irmãos se envolverem com a necessidade dos judeus que estavam com fome não era um dever legal, não era uma obrigação institucional, não era um presente, era uma graça, era um privilégio. Em segundo lugar, mas não menos importante, depois de nos falar sobre a natureza da generosidade, ou seja, ela é uma graça, Paulo nos diz que esta mesma generosidade, ou esta mesma graça, perdão, é o motor que nos move à generosidade. Por que aqueles cristãos fizeram isso? Por que eles se envolveram na contribuição? Por que foram generosos? Por que não se fecharam? Por que abriram o coração para entender que partilhar é melhor do que reter? E a resposta é unicamente pela graça maravilhosa de Deus. Paulo tinha consciência que se não há graça de Deus nas nossas vidas, nós jamais haveremos de entender que contribuir é graça e não dever. Que contribuir é privilégio ao invés de obrigação. Que contribuir é uma expressão de gratidão ao invés de uma expressão de submissão institucional. Vocês percebem a diferença dos termos? Por mais que contribuir sejam estas coisas também, isso não é a base, isso não é o motor da generosidade. O motor da generosidade sempre será a graça de Deus. Foi pela graça de Deus que aqueles cristãos foram abundantemente generosos. À luz desse texto, podemos, portanto, dizer que a generosidade é uma graça dependente da graça de Deus. Me perdoem a redundância. Se não há graça de Deus, nós não podemos ser verdadeiramente generosos. Não há essa de, sou generoso por mim mesmo, sou generoso porque é o meu jeito de ser. Não, meu irmão. Se você é generoso, seja você até não cristão, você o é. Porque a graça comum de Deus te inclina a ser. E se você é um cristão, muito mais, impelido por uma graça transformadora, que começou do lado de dentro e deseja tomar todas as esferas do meu e do seu ser. Nós dependemos da graça de Deus para que possamos trilhar o caminho da generosidade. Se não a graça de Deus, sabe qual é o caminho que eu e que vocês tomamos? O caminho da avareza. A graça de Deus é o caminho que o Senhor nos... O caminho da generosidade é movido pela graça. O caminho movido por nós mesmos é o caminho da avareza. A generosidade nos chama a partilhar. A avareza nos chama a reter. A generosidade nos chama a ter o nosso prazer no Criador. A avareza chama-nos a ter o nosso prazer na criatura. A generosidade nos lembra que o nosso tesouro não está nesta terra. A avareza nos diz que tudo que temos e tudo que somos é medido pelos cifrões que carregamos conosco. Por isso não podemos perder. Porque somos naturalmente inclinados à avareza, irmãos. Porque somos naturalmente inclinados a reter ao invés de partilhar. Porque frequentemente temos em nossos corações um ídolo chamado Mamon. Um ídolo chamado amor ao dinheiro. E como todo ídolo, este ídolo nos promete segurança, paz, tranquilidade, estabilidade, previsibilidade. Mas sabe o que nos entrega? Morte, ruína, destruição, vidas pesadas, cansadas e vazias.
Mas há um segundo aspecto da avareza, e é neste aspecto que eu gostaria de refletir com vocês, sobretudo. A avareza, mais do que ser um ídolo que nos mata enquanto nos promete vida, é um espelho para o verdadeiro estado do nosso coração. A avareza nos revela a nossa real confiança. A avareza revela os nossos reais amores. Permita-me ilustrar sobre o papel de espelho que a avareza ou a generosidade pode ter sobre os nossos corações. Eu escutei esta história de um pastor jovem que dizia o seguinte: certo dia o seu filho estava indo para o colégio e se percebeu sem lanche e sem dinheiro. E então disse: pai, o senhor pode me dar um dinheiro para eu pagar o lanche no colégio? Prontamente aquele pai tirou a carteira do bolso, olhou quanto tinha. Não tinha 10 reais, infelizmente só tinha nota de 50. Lá vai o menino para o colégio para comer alguma coisa e beber algo com 50 reais no bolso. Por isso que o pai exortou o filho: filho, toma cuidado, viu? É só para comer e beber. Guarda o resto e traz o troco para casa. Foi isso o que o menino entendeu. Mas no final do dia, quando o pai buscou o menino no colégio, ele entregou o troco, mas ao invés de 40 reais, adivinha, irmãos, veio 10. O pai se assustou e disse: filho, cadê os outros 30 reais? O que você fez com o lanche? O menino sorridente disse: pai, os meus amigos estavam sem lanche. Por isso eu resolvi comprar para cada um deles um lanche para a gente lanchar junto. Ele não sentiu peso, ele não sentiu vergonha, ele falou com muita alegria. Aquele pai, pensando consigo mesmo, disse: ah, filhote, generosidade com o bolso dos outros é bom, né? Mas não disse absolutamente nada. Irmãos, aquele pastor, aquele pai, e nós também deveríamos cavar bem mais fundo da história deste pai e deste filho. Verdades que nos ensinam muito acerca do assunto. Por que aquele menino partilhou o que tinha com seus colegas, ao invés de guardar todo o dinheiro para si e comer o seu lanche sozinho? Vocês sabem a resposta? Em primeiro lugar, ele fez isso porque o dinheiro era do pai e não dele. O dinheiro era de outro. Em segundo lugar, aquele menino fez isso porque ele confiava no pai. Ele sabia que mesmo que gastasse o dinheiro, no outro dia não ia faltar alimento. Não ia faltar provisão, não ia faltar mais 10 reais para ele lanchar. Ou o lanche da mãe, a comida do pai, enfim, ele teria alimento para o dia seguinte. Ele confiava no provedor. Quando nós somos, ao invés de generosos, avarentos, não é o que nós revelamos em nosso coração, não é o que nos falta na vida. Nós não estamos dizendo que não confiamos de fato na provisão do Senhor. Nós também não estamos dizendo que o dinheiro que temos não é nosso, não é dele, não é do pai, não é de outro, mas é nosso. E por isso eu posso escolher como vou administrar. Se nós passamos a entender que nós temos um Deus que nunca haverá de faltar para com seu povo, se passamos a entender que o nosso Deus é um Deus que nos chama à generosidade, o resultado natural disso, ao invés de avareza, seria generosidade e generosidade abundante. Portanto, se você deseja lutar contra a avareza que rodeia, o que domina o seu coração, lembre-se disso. Lembre-se de quem é o que você tem à sua disposição. O diácono Mateus, na liturgia, disse: lembremos-nos, nós não somos senhores, somos mordomos daquilo que temos. É por isso que participamos do dízimo, das ofertas. É por isso que partilhamos aquilo que temos. Porque em última instância não temos nada. Porque em última instância tudo o que temos é apenas por aluguel. Tudo o que temos é apenas temporário. Tudo o que temos é de outro. Somos meros mordomos. Se entendemos isso, a pergunta não é o que eu quero fazer com o meu dinheiro. O que eu devo fazer com o meu dinheiro. A pergunta é o que Deus quer que eu faça com o dinheiro que é dele. Os interesses de Deus e não os meus interesses precisam regular a forma como administro aquilo que Ele me confiou.
Em segundo lugar, irmãos, se precisamos refletir sobre a generosidade, precisamos entender que a generosidade é para todos e ela se desenvolve consequentemente. Perceba comigo os versos de 2 a 5 e depois 8 a 9. Leiamos inicialmente apenas estes versos iniciais de 2 a 5. O texto nos diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Irmãos, que versículos poderosos nós temos diante de nós aqui. O apóstolo Paulo nos apresenta diante de um grande contraste. Ele fala sobre aflição e depois nos fala acerca de alegria. Ele nos fala sobre pobreza para então nos falar sobre generosidade. Paulo confronta ideias que comumente dominam a nossa mente quando o assunto é generosidade. Já escutamos isso de muitas pessoas e quem sabe isso já saiu dos nossos próprios lábios. Só quem é generoso é quem tem condição de ser. Na verdade, isso é uma verdade. Me permitam. Só que da forma completamente diferente da maneira como as pessoas geralmente formulam a frase. Só é generoso quem tem condição de ser mesmo, irmãos. Mas não por dinheiro na conta, mas por algo que domina o nosso coração. Paulo diz que aquelas igrejas que estavam na região da Macedônia transbordaram, mesmo em meio à aflição, em alegria. O que Paulo quer dizer com isso? Primeiramente, precisamos entender o propósito desta declaração. Paulo escreve aos cristãos de Corinto, e pelo que tudo indica, pelo que sabemos, não há registro de que em Corinto existiram grandes casos de perseguição. O mesmo não é verdade nas igrejas da Macedônia. Foi naquela região que estava a cidade de Tessalônica, ou melhor dizendo, os cristãos daquela região, inclusive Paulo, foram profundamente perseguidos. Paulo diz, mesmo em meio ao sofrimento, eles foram alegres. Mas não para por aí. Um dado importante que realça o contraste entre a igreja de Corinto, que não era generosa, ou pelo menos não como deveria, e as igrejas da Macedônia, pode ser percebida na diferença social dos dois grupos. Abre aspas para aquilo que William Hendrickson, comentarista desse texto, escreve. 2 séculos antes de Paulo chegar à Macedônia, minas de ouro dessa província forneciam uma boa medida de propriedade à população, de prosperidade, perdão. Mas durante o século I da era cristã, a economia havia se deteriorado e a província foi levada a uma pobreza imensa. Guerras, a invasão de bárbaros, a colonização romana e a reestruturação da província contribuíram para uma posição financeira deprimente. Não só o campo, mas também os centros urbanos, incluindo as cidades humanizadas de Filipos, Tessalônica e Bereia, foram empobrecidas. A cidade de Corinto, ao contrário, florescia financeiramente por causa do volume de comércio que os seus dois portos geravam. Em suma, havia uma diferença distinta entre a Macedônia e Corinto em termos econômicos. E Paulo se refere a esse contraste. Paulo coloca o jovem rico e um jovem pobre. Paulo coloca um homem que mora em uma posição de grande riqueza e um homem que reside em uma posição de grande pobreza. E pasmem vocês, ele nos diz que aqueles que habitavam na região de pobreza foram abundantes em generosidade, muito mais em detrimento àqueles que estavam em condição de riqueza. Tal era a generosidade desses homens, tal era a generosidade dessas pessoas, que eles não apenas pediram, mas eles insistiram com Paulo no privilégio de contribuir. Por favor, Paulo, me deixe contribuir, deixe-me fazer parte desta obra. Como disse certo pregador falando sobre esse texto, geralmente percebemos o oposto.
São pastores que se acham nos púlpitos dizendo às suas igrejas: por favor, sejam generosos, por favor, contribuam. Irmãos, a campanha tijolo por tijolo, vamos construir o templo, vamos ser generosos, vamos cumprir os nossos compromissos. Quando o Espírito Santo domina uma igreja, quando a fé ultraprocessada dá lugar ao verdadeiro discipulado, este apelo não vem do púlpito para os bancos apenas, mas dos bancos para o púlpito também. Não é apenas um pastor que diz: irmãos, sejamos generosos, isso é dever nosso. Mas é uma igreja que responde dizendo como podemos contribuir, como podemos fazer parte, como podemos ser generosos, como podemos fazer esta obra avançar. Por quê? Por que estes crentes fizeram o que fizeram? O que justifica esta resposta que frequentemente nos é tão incomum? A resposta acha-se nos versos de 8, verso 5 e depois 8 a 9. O texto nos diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Verso 8. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Se aprendemos nestes primeiros versículos que a generosidade é para todos e não apenas para ricos, aprendemos agora nesses outros que a generosidade sempre é uma realidade que se desenvolve de forma consequente. Porque estes irmãos foram generosos e a resposta é porque primeiro experimentaram Cristo em seus corações. Verso de número 5, primeiro entregaram-se ao Senhor e depois a nós. Primeiro amaram a Deus, primeiro, verso 8 e 9, entenderam o Evangelho. Perceberam a verdade de um Deus que, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua justiça, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Eis a base da generosidade, eis a âncora da nossa generosidade, não é outra, irmãos. Não é outra senão a compreensão profunda da graça e da generosidade que primeiro recebemos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que é loucura acharmos que seremos uma igreja generosa com base em leis apenas, com base na palavra forte, com base em constrangimento, como acontece em muitos lugares. Esses irmãos não foram generosos porque alguém lhes constrangeu a ser. Eles foram generosos porque eles entenderam aquilo que primeiro receberam. Vocês já devem ter escutado aquilo que eu escutei dos meus pais em vários momentos da vida. Meu filho, a gente só dá aquilo que a gente tem. Isso é verdade para muita coisa na vida. Mas isso também é verdade acerca da generosidade. A gente só é generoso se a gente primeiro recebeu generosidade. E sabe por que é tão estranho quando nós olhamos igrejas que não são generosas? Cristãos que não são generosos? Porque eles estão dizendo que eles não receberam generosidade. Eles estão dizendo que não conheceram generosidade. Eles estão dizendo que jamais foram convidados para assentar-se na mesa da graça de Deus. Como nós podemos sentar à mesa com Cristo, se não pelo convite da generosidade? Você pagou, meu irmão. Você mereceu, minha irmã. Você conquistou. Lhe foi dado generosamente. Como então não podemos dar aquilo que nós primeiro recebemos? Amém? Amém. A generosidade não floresce, irmãos, no solo da prosperidade. Ela floresce no solo da gratidão. Vez ou outra eu gosto de escutar pessoas das quais discordo, para perceber aquilo que pensam, como enxergam a vida. Algumas semanas atrás, sabendo que iria pregar sobre esse texto, escutei um dos homens mais ricos do nosso Brasil, o rei dos dividendos, Luiz Barsi. Não é que eu discorde de muitas coisas dele. Em muitas coisas ele é muito mais instruído do que qualquer um de nós. É por isso que ele é bilionário, né, gente? Mas inteligência não é o mesmo que sabedoria, muitas vezes. Escutando a entrevista desse homem,
falando sobre a sua história de vida, sua caminhada. Ele falou sobre muitas ações de sucesso que teve. Aplicações que deram certo, iniciativas que se mostraram bem-sucedidas. Porém, sabe algo que faltou em suas palavras, naquela 1 hora de conversa? Palavras sobre generosidade. Como é possível escutar um homem que tem bilhões na conta, que por dia ganha mais de 1 milhão de dividendos, e ainda assim é tão escasso em termos de generosidade? Fala tão pouco, ensina tão pouco a respeito. Fala tanto sobre ter, conquistar, ganhar, prosperar, mas tão pouco sobre partilhar, dividir, investir, construir pessoas. Por outro lado, eu tive a chance de não passar 1 hora ouvindo, mas conviver durante alguns anos da minha vida com o homem mais rico que eu já pude conhecer. Não rico de dinheiro, mas rico de generosidade. Esse homem não era um bilionário da Bolsa de Valores do Brasil. Esse homem era um leiteiro que carregava leite em uma moto quebrada que mal conseguia subir uma rua mais íngreme. E conversando com esse homem, era interessante perceber que em meio à sua pobreza, como era o caso dos cristãos da Macedônia, ele transbordava em generosidade. Me recordo que em certo momento, a igreja se juntou e resolveu presentear este homem com uma moto nova, ou pelo menos semi-nova, uma moto que desse para ele subir sem ter a certeza ou a possibilidade de quebrar com ele. Pois bem, alguns irmãos se juntaram, presentearam este irmão com uma moto semi-nova. E sabe qual foi a primeira reação que ele teve? Sabe quais foram as primeiras palavras que saíram de sua boca? Ele falou assim: irmãos, graças a Deus por isso, como Deus é maravilhoso. Agora vou poder subir no monte da cidade, onde a minha motinha não me permitia, para que eu possa falar de Jesus para as pessoas. Esse foi o homem mais rico que eu tive a chance de conhecer. Ele não tinha completado na sua boca nem todos os dentes. A sua casa não era lá essas coisas. A sua moto continuou sendo semi-nova. Mas ele transbordava riqueza. E a razão da riqueza que este homem transbordava achava-se em um coração fundamentado, alicerçado por gratidão. Quanto mais gratidão tivermos, irmãos, mais generosos haveremos de ser. Em segundo lugar, podemos ainda perceber que a forma como tratamos os nossos bolsos, ela também revela algo acerca do nosso coração. A forma como lidamos com o dinheiro revela sempre os nossos amores. Se você der dinheiro para uma criança de 5 anos e falar: filho, gaste com aquilo que você quiser, certamente aquela criança vai voltar para casa com um boneco do Max Steel, com a Barbie ou coisa do tipo. Não sei se as crianças hoje ainda gostam de Max Steel, no meu tempo era isso. Se você falar para um adolescente: filho, gaste o dinheiro como você quiser, o que seu filho vai gastar? Primeiro, ele vai comprar pasta de dente, negócio para o hálito, perfume, roupa bonita, porque ele não está mais interessado na Barbie do Max Steel, ele está interessado em impressionar os amiguinhos e as amiguinhas do colégio. O fato é, de uma forma ou de outra, o nosso dinheiro revela os nossos amores, a forma como administramos o nosso valor, o nosso dinheiro, revela aquilo que de fato amamos. A pergunta é, como a forma que você administra os seus recursos comunica quem de fato você é, o que de fato você ama, o que de fato você aprecia. Encontramos ao longo da Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que, ao serem encontradas por Jesus, tiveram a forma de relacionar-se com o dinheiro profundamente transformadas. Podemos mencionar, por exemplo, o caso da mulher que quebrou um perfume aos pés de Jesus. E Judas lhe questionou: por que você fez isso? Você está louca. Encontramos uma outra mulher que, tendo uma única moeda, resolveu colocar diante do Senhor Deus. Encontramos um outro caso de um homem muito rico chamado Zaqueu, que ganhou todo o seu dinheiro de forma ilícita. E após conhecer ao Senhor Jesus, esse homem resolveu
sacrificar a herança das próximas gerações, a fim de honrar ao Senhor, demonstrando genuíno arrependimento. A forma como lidamos com o nosso dinheiro nunca será uma forma neutra, nunca será uma forma silenciosa, sempre será um discurso eloquente acerca dos nossos verdadeiros amores, a quem nós de fato amamos. É impossível amar a Deus e ao dinheiro, disse o Senhor Jesus. Pois você haverá de servir a um ou outro, odiará um e amará o outro. É impossível conciliar as duas coisas no coração. A minha exortação a você, a exortação da palavra ao nosso coração, não é que não ganhemos dinheiro, mas é para que o dinheiro não nos ganhe, irmãos. O problema não é ter dinheiro, mas quando o dinheiro nos tem. O problema não é quando usamos o dinheiro, mas quando o dinheiro passa a nos usar como seus servos. Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Não faça dele o senhor da sua vida. Use o dinheiro que você tem para a glória de Deus, para o reino de Deus, para os interesses de Deus, para abençoar as pessoas que estão perto de você, para abençoar a sua família. Mas não pare na sua família. Enxergue que o alvo de Deus para mim e para a sua vida são as nações. São os povos, porque Deus nos deu o que deu, não porque Ele nos ama mais do que ama outras pessoas, não porque Ele deseja melhor bem para as nossas famílias do que deseja para as famílias de pessoas do outro lado do mundo que pouco têm, mas porque Deus deseja que nós sejamos instrumentos, canais de graça para canalizar estes dons, estes recursos, a fim de transformar a história, a vida de pessoas. A generosidade sempre, irmãos, será uma realidade para todos e consequente. Você ganha pouco, seja fiel no pouco. Você ganha muito, seja fiel no muito. Deus te deu muitos recursos, administre de forma fiel esse grande montante, é pouco que tem. Faça com fidelidade. Ninguém é tão pobre para que não possa ser generoso. Todos nós podemos. Ninguém é tão rico que também não possa receber graça superior, ainda mais abundante do que os seus recursos podem lhe proporcionar. Em terceiro e último lugar, queridos, vejamos que a generosidade é uma graça a ser exercida. Perceba comigo o verso número 6. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Tito era um emissário do apóstolo Paulo, que fora enviado para a igreja de Corinto, a fim de sondar como estava o estado espiritual daquela igreja. Falsos profetas estavam ameaçando a comunhão dos irmãos. Aqueles irmãos estavam lentos no progresso quanto à generosidade. Havia uma série de problemas. Falsos pregadores estavam acusando Paulo de diversas práticas erradas, de diversos absurdos. E Tito é enviado a fim de sondar a igreja e trazer notícias ao apóstolo. É diante disso que, com o verso 6, Paulo diz: isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, complete esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem a abundância. Vejam, Paulo não está falando a uma igreja relaxada, uma igreja que só tinha problemas. Pelo contrário, esses irmãos tinham inúmeras qualidades. Eles estavam alicerçados na palavra e caminhando na direção correta em muitos aspectos da vida cristã. Todavia, lhes faltava algo ainda. Lhes faltava um aspecto da vida a ser corrigido. Depois de um ano que recebeu a notícia, Paulo os chama agora a atenção a não apenas permanecerem firmados nos passos assertivos que têm demonstrados nessas outras áreas da vida, mas a ajustarem também no campo da generosidade. Versos de 10 a 11. E nisto dou a minha opinião, convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Pelo que tudo indica, Paulo primeiro enviou uma carta e eles se mostraram muito responsivos à carta, dizendo: claro, vamos ajudar, vamos contribuir, conte conosco. Verso 11. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra
dando de acordo com aquilo que vocês têm. Paulo não exige que eles contribuam de acordo com aquilo que não têm, mas de acordo com aquilo que possuem, de forma proporcional aos seus recursos. Pois bem, irmãos, como os coríntios, você também tem andado em falta no quesito generosidade. Você pode ter avançado em muitas áreas na vida. Quem sabe seja um exemplo na fé, um exemplo na palavra. Quem sabe possa ter crescido na sua vida de oração, quem sabe possa ter crescido nas reações que demonstra quando as pessoas pisam no seu calo, mas e nesse quesito, generosidade? Você abraça uma generosidade alinhada aos padrões de Deus ou uma generosidade ultraprocessada, de baixo custo, vazia, superficial, que nada lhe custa? Não é à toa que muitos já falaram antes de mim que o bolso costuma ser o último dos convertidos. Deus geralmente converte os nossos ouvidos, converte os nossos olhos, converte as nossas mãos mais frequentemente. Para muitos, o bolso costuma a ser o convertido mais resistente da nossa vida. A você que tem avançado em diversas outras áreas da vida, esse texto não nos deixa pecar em paz. Jesus não deixou o jovem rico pecar em paz. Jesus poderia ter dito, muito bem, venha para o meu reino, siga-me. Depois de ele ter dito que amava o Senhor, amava as pessoas, fazia aquilo outro. Mas o que foi, irmãos, que Jesus disse? Deixe os seus bens e me siga. Quando não amamos o Senhor integralmente, mostramos que não amamos ao Senhor integralmente, entregando também esta área da vida. Como aquele jovem demonstrou ao Senhor Jesus. Mostramos ou tornamos claros que não obedecemos de fato ao pé da letra nenhum dos outros mandamentos. Não podemos amar as pessoas como de fato elas devem ser amadas e como Deus espera que amemos, se amamos mais ao dinheiro. Porque se tiver dinheiro e pessoas, pisaremos nas pessoas e ficaremos com dinheiro. Não amamos a Deus de fato com todo o nosso coração se amamos também ao dinheiro. Porque se a fidelidade ao Senhor estiver em jogo e perder dinheiro também, ficaremos com dinheiro. O que o Senhor nos chama é alinhar esta área da nossa vida. É ajustar os nossos caminhos. É aparar as arestas. É endireitar os caminhos para que possamos desfrutar de maior comunhão com Deus. Para que possamos viver vidas realmente profundas com Ele. Se é de fato o que desejamos. Se é o que deseja o seu coração ao ser confrontado por esse texto. A pergunta que precisamos nos fazer é: como fazemos? Como praticamos a generosidade? O Senhor nos oferece um caminho de início. Aquilo que a Bíblia chama de dízimo. Dízimo tem sido alvo de muitos ataques por muitas pessoas. Em alguns casos, devido à grande confusão que tem se visto em diversos círculos cristãos quando o assunto é levantado. Abusos financeiros, desvios de dinheiro, igrejas que deixaram de ser casa de oração e casa da palavra e se tornaram verdadeiros bancos. Todavia, o mau uso, as más práticas, não deveriam nos afastar daquilo que a Bíblia nos ensina acerca do assunto. Quando olhamos para a Escritura, percebemos que este assunto, o dízimo, a entrega ao Senhor da 10ª parte do todo que Ele nos concede, foi vista inicialmente antes da lei. Abraão foi aquele que primeiro deu dízimo ao Senhor. Ele dá ao sacerdote Melquisedeque, que era tanto rei como sacerdote. Ele entrega ao Senhor, a Melquisedeque, entendendo que ele era sacerdote do Senhor, e faz isso como parte do seu culto a Deus. O tempo passa, a lei é instaurada, Deus confere os seus tantos mandamentos e ordenanças através do seu servo Moisés, estabelece uma classe de sacerdotes que deveriam cultuar a Deus, os sacerdotes, os levitas. E o dízimo novamente, durante o período da lei, continua em vigor. Todas as tribos deveriam se envolver nesta prática, a fim de que uma tribo, especificamente uma tribo, a tribo de Levi,
pudesse ter recursos suficientes para cultuar ao Senhor, para adorar a Deus, para conduzir o povo em adoração. Muitas pessoas falam, certo, pastor, mas nós não estamos mais no Antigo Testamento, nós não estamos mais, a tribo de Levi não existe mais. Por que então praticar o dízimo? E a resposta é, porque ele não começou com a tribo de Levi, ele antecedeu a tribo de Levi. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não percebemos um estreitar deste princípio bíblico, mas um ampliar dele. Nós não somos chamados, irmãos, a darmos apenas 10%. Nós somos chamados a fazer de forma voluntária, proporcional àquilo que o Senhor tem nos confiado, a fazer com regularidade, a fazer de forma sacrificial. E mais do que isso, e este é o mais pesado de todos os argumentos. E aqui eu agradeço a uma das irmãs que partilhou um trecho de um livro que leu, do autor Timothy Keller, quando ele fala sobre finanças, um livro chamado Deuses Falsos. Quando ele diz o seguinte, imagine que um homem aborda, um cristão, um homem do Antigo Testamento aborda Moisés, por exemplo. Ele questiona, Moisés, que absurdo, temos que dar 10% daquilo que temos? O que vocês acham que Moisés haveria de responder a ele? Meu amigo, você está louco. Você está achando muito frente à libertação que Deus derramou sobre a sua vida, frente ao mar vermelho que foi aberto, frente a Deus ter tirado você do cativeiro e livrado você deste lugar, levando a uma nova terra, levando a terra de Canaã, de mana leite e mel. Frente ao tamanho da revelação que você recebeu, seria muito Deus pedir tão pouco a você? A resposta, obviamente, deveria ser um retumbante não. Agora volte a pergunta para o meu e para o seu coração. Irmãos, em relação àqueles cristãos do Antigo Testamento, nós temos mais ou menos revelação? Nós fomos alvos de mais privilégios ou de menos privilégios? O Senhor derramou mais graça ou menos graça sobre as nossas vidas através da revelação completa da sua palavra? A grande razão de termos dificuldade com a prática do dízimo, por exemplo, não é de razão teológica. Porque se fosse de razão teológica, aqueles que são contra o dízimo dariam os 20%, os 30%. Mas geralmente estes que dizem não, eles não dizem não para dar 30%. Eles não dizem não para investir muito mais do que possuem nas causas missionárias, em missões transculturais, nas suas igrejas locais, na propagação do Evangelho. Eles dizem não para viver uma generosidade ultraprocessada, para se revestirem de mais entretenimento, de mais conforto, de mais sondemos o nosso coração. De forma prática, que dicas poderíamos dar se desejamos crescer em generosidade? Em primeiro lugar, lembremos-nos que aquilo que temos é bem de outro. Aquilo que eu e você possuímos não é nosso, é de Deus. O que Deus deseja, ou como Deus deseja que eu administre aquilo que Ele me confiou. Em segundo lugar, coloque a generosidade em primeiro lugar na sua vida. Isso significa, estabeleça no seu orçamento como plano A a generosidade, nunca como plano Z. Se você não for generoso no começo do mês, não adianta pensar que será no final do mês. Se você não colocar a generosidade como o primeiro item das suas metas, não estranhe o fato de que com grande frequência você permanecerá infiel nesta área. Em terceiro e último lugar, por conta de Cristo, intencionalmente, escolhamos viver um patamar abaixo da vida que poderíamos viver. Esse geralmente é um conselho que muitos economistas, muitos administradores de finanças dão acerca de como devemos viver a fim de não passarmos sufocos na vida. E há sabedoria nisso. Mas nós não deveríamos fazer isso apenas pensando em evitarmos problemas financeiros do lado de cá, problemas circunstanciais, financeiros no que toca à vida familiar, à vida das nossas casas.
Isso também deve ser levado em consideração. Mas quando me refiro a viver intencionalmente em um patamar abaixo do que poderíamos viver, se quiséssemos viver, significa adotar intencionalmente um estilo de vida compatível com a identidade que temos em Cristo e a realidade que Ele posta bem diante dos nossos olhos. Eu não sei se você sabe, mas não são apenas os cristãos da Ucrânia que estão em guerra. Nós estamos em guerra também. E viver em um estado de guerra significa viver de uma forma diferente. Permita-me usar a história que John Piper conta em um dos livros que listei no boletim informativo, que você pode comprar e ler ao longo da semana. Quando ele nos conta a história de um navio chamado Queen Mary, que se acha ancorado na praia de Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Queen Mary, ancorado no porto de Long Beach, na Califórnia, é um museu fascinante do passado. Usado tanto como navio de luxo, em tempos de paz, como para transporte de tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua condição atual de museu, do tamanho de 3 campos de futebol, serve de contraste impressionante entre o estilo de vida apropriado em tempos de paz ou de guerra. Em um lado da divisória você vê o salão de jantar, reconstruído para retratar a disposição das mesas em tempos de paz, para o uso dos ricaços refinados, para quem a disposição brilhante de facas, garfos e colheres não tinha segredos. Do outro lado da divisória, as evidências da austeridade do tempo de guerra estabelecem um forte contraste. Uma bandeja de metal com baixos relevos substitui 15 pratos e molheiras. Beliches de não apenas 2 camas, mas 8, explicam como a capacidade civil para 3.000 pessoas aumentava para 15.000 soldados. Como essa transformação deve ter sido repugnante para os senhores dos tempos de paz. Para efetuá-la foi necessária uma emergência nacional, é claro. A sobrevivência de uma nação dependia dela. Conclui John Piper. A essência da grande comissão, hoje em dia, é que a sobrevivência de muitos milhões de pessoas depende do seu cumprimento. Sabe por que eu e vocês, não por força institucional, não por obrigação legal, mas movidos pela graça de Deus, deveríamos intencionalmente viver um patamar abaixo do que poderíamos viver se quiséssemos? A razão é simples. Deus tem algo maior. Deus tem um plano maior. Deus tem um alvo incomparavelmente mais grandioso do que os meus sonhos e do que os teus sonhos. Do que o meu conforto, do que o teu conforto. Do que os meus projetos de vida e os teus projetos de vida. O grande plano de Deus para as nossas famílias, para as nossas casas, para a nossa igreja, para as nações, é que todos os povos da terra conheçam quem Jesus Cristo é. E se intencionalmente não escolhermos, isso é uma escolha. Se não escolhermos vivermos um patamar abaixo daquilo que poderíamos viver se quiséssemos, nunca nos sobrará o suficiente para ajudar ninguém além da nossa própria família, além das nossas próprias casas. Como devíamos, então, nortear o que deveria ser um estilo de guerra ao invés de um estilo de paz? Que o Espírito Santo sopre no teu coração, meu irmão. Isso não é competência do pregador orientar, delimitar o que um crente deve fazer, o que outro não deve fazer, que roupa comprar, que carro possuir. O ponto é, nós estamos em guerra. E nós somos canais. E canais não precisam ser de ouro para que possam cumprir a sua missão. Plástico, revestimento de plástico, dá conta do recado. Lembre-se disso. E vivamos à luz desta grande missão que o Senhor Jesus nos chama a abraçar. Fujamos da generosidade ultraprocessada. Ouçamos nesta noite os termos do discipulado cristão. Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria orar com você nesse instante. Fechemos os nossos olhos enquanto os nossos irmãos de louvor se aproximam.
Vamos orar ao Senhor e em seguida coloquemos-nos em pé e cantemos ao Senhor mais uma vez com todo o nosso vigor e coração. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, a fim de confessar os nossos pecados nesta área da vida. Senhor Deus, somos tão inclinados à avareza. Somos tão inclinados, Senhor, a nos fecharmos em nós mesmos. Frequentemente, Pai, em nossas contas, em nossos orçamentos, não nos sobra espaço para ninguém mais, senão os nossos e as nossas casas e as nossas necessidades e desejos. Senhor, a razão, Senhor, de termos dificuldade nesta área da vida, talvez não se ache no aspecto teórico da coisa, mas no aspecto prático, Senhor. Estamos apaixonados demais, Senhor, com o mundo que nos rodeia, que nos esquecemos da guerra que nos está proposta, da missão que o Senhor nos confiou. Senhor, das nações que ainda não Te conhecem, que precisam ouvir o Teu Evangelho, dos povos, Senhor, que nada sabem a Teu respeito e que carecem das nossas ofertas, das nossas orações, mas também da nossa ajuda prática, Senhor. Ó Senhor Deus, coloca em nosso coração maior generosidade, Senhor. Não movida pela obrigação, não movida pelo dever, não movida, Senhor, por uma ordenança simplesmente, mas pela verdade de que primeiro recebemos essa generosidade quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário para nos salvar de uma vez por todas. Como igreja, Senhor, queremos crescer nesta área. Queremos ser generosos, Pai. Queremos cumprir com os nossos compromissos. Queremos abraçar, Deus, a camisa dos termos do Teu discipulado. Nos ajuda, Senhor Deus. E que o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, possa transbordar em ações práticas. Possam transbordar na conversão, Deus, dos nossos bolsos também. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloquemos em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse instante.